KNRI vendeu 2 imóveis no último 1 mês e meio e para um fundo que sempre foi muito paradão, devagar e super conservador, fez bastante coisa em pouco tempo. Nesse vídeo eu quero te mostrar tudo sobre o KNRI, quem é ele, qual é a estratégia dele, o que ele faz, como é que está o portfólio dele e te falar dessas duas transações que vão fazer diferença, terão impacto nos rendimentos distribuídos pelo KNRI, que faz 3 anos que não saíam do lugar. Então fica comigo depois da vinheta que eu venho com muito conteúdo sobre o KNRI para você. Antes de ir para o conteúdo, meu nome é Marcelo Fay, eu sou analista de fundos imobiliários, esse é o meu canal do YouTube, onde eu posto muito conteúdo sobre fundos imobiliários e vou começar a postar conteúdo sobre ETFs também. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, está chegando agora, por favor, se inscreva, ativa o sininho para ser notificado sempre que aparecer algum conteúdo novo por aqui. Mais uma coisa, último recado, prometo, deixei um presente para você aqui na descrição do vídeo, um relatório simples, direto, muito breve e objetivo, com 3 fundos imobiliários que você precisa ter na carteira, 3 fundos de alta qualidade que vão colocar renda no seu bolso já a partir do mês que vem. Então pega na descrição do vídeo aqui, ele tá te esperando. Mas agora fica comigo aqui, deixa para pegar isso aí depois. Vamos lá, vamos falar do KNRI. Para a gente falar dele, eu vou contar com a ajuda do relatório gerencial do próprio fundo. Vai nos ajudar a ilustrar quem é o KNRI, o que esse fundo faz, o que está acontecendo com ele. Então vamos colocar ele na tela aqui. Vamos lá. O KNRI 11, o fundo que nem a renda imobiliária, um dos fundos mais tradicionais do mercado, é um fundo super antigo, um fundo que foi criado lá em 2010. O patrimônio dele é de 4,6 bilhões de reais, é um patrimônio grande, um dos maiores fundos do mercado. Basicamente, o que esse fundo faz? Ele busca gerar renda de aluguel através da alocação de um portfólio diversificado de prédios corporativos e galpões logísticos. Então ele é meio a meio prédio corporativo com galpão logístico. Quando a gente olhar o portfólio, vai ver que não é bem meio a meio, mas ele é quase meio a meio. Ele pende um pouquinho mais para um lado do que para o outro. Mas grosso modo dá para pensar que é um meio a meio que está tudo bem. Bom, a gestora é a Quineia, também uma das gestoras mais tradicionais de fundos imobiliários, super competente. A taxa de administração e gestão dele é de 1,11% ao ano, tá? Agora eu saio dessa primeira página aqui, porque aqui traz um monte de novidades que aconteceu com o fundo, mas eu quero que primeiro você conheça o fundo, depois a gente vem falar aqui das novidades. Então, vamos para as próximas páginas aqui, eu quero falar sobre a carteira do fundo. Bom, eu te disse que ele é dividido mais ou menos meio a meio entre galpão logístico e escritório comercial, então são 20 propriedades no total, são 12 edifícios comerciais e 8 centros logísticos. Tá? A receita dele vem um pouco mais da metade de escritórios, tá? Cerca de 55%, e cerca de 45% vem de galpões logísticos. Os tipos de contrato que o KNRI tem com os seus inquilinos são contratos típicos e contratos atípicos. Qual é a diferença entre eles? Tá? O contrato típico é aquele contrato mais tradicionalzão lá de locação que você muito provavelmente conhece. É aquele contrato que você tem, sei lá, na sua casa ou apartamento alugado, ou numa sala que você já tem alugado. Isso tudo certamente foi feito com um contrato típico de locação, que prevê uma multa por rescisão antecipada, mas não é uma multa muito elevada. Normalmente são 3 meses de aluguel, proporcional ao prazo que falta. E ele tem a previsão de, a cada 3 anos, você poder fazer uma revisional do aluguel. O que é essa revisional? Passados 3 anos de contrato, você pode chamar lá o proprietário e dizer, cara, olha só, o aluguel está muito mais alto do que o mercado vem praticando, vamos renegociar isso aqui. Você pode, tá? Isso não é rompimento de contrato, está previsto, depois de 3 anos você pode fazer a revisional. Da mesma forma, o proprietário pode chegar para você e dizer, olha, cara, 3 anos depois, mesmo com essa correção da inflação ao longo do tempo, o aluguel está muito baixo, aí fora está todo mundo cobrando muito mais, eu preciso renegociar isso aí contigo, ele está no direito dele de fazer. Então tem essa revisional a cada 3 anos. Esse é o contrato típico, tá?
O atípico, ele é um contrato, via de regra, de muito mais longo prazo, um contrato que vai ter 5, 7, 10, 15, 20 anos de duração, não tem possibilidade de revisional no meio do caminho, então até o final do contrato tem só a correção por um índice de inflação que vai ser pactuado ali no contrato, normalmente é IPCA. E a multa por rescisão antecipada costuma ser pesadíssima, muitas vezes todo o valor remanescente até o vencimento. Basicamente, as pessoas, cara, quer ir embora do imóvel, quer romper o contrato, mas rompe, paga todo o contrato e vai embora amanhã. Para mim, tudo bem. Tu vai me pagar tudo mesmo, pode ir embora. Eu quero o teu dinheiro, não quero que tu fique dentro do imóvel, né? Quer ir embora e me dar o dinheiro? Vamos embora. Tô feliz da vida. Bom, esse é o contrato atípico, é um contrato muito mais forte. Vamos lá. Então, cerca de 55% da receita do KNRI vem de contratos típicos e pouco mais de 45% vem de contratos atípicos. Tá? E aqui tem um asterisco, sempre que encontrar um asterisco no relatório, vai lá ver, não é bem um asterisco, tem um númerozinho 13 aqui. Se você for bem atento e dar um super zoom na tela, tu vai encontrar um númerozinho 13 aqui em cima onde eu grifei. Bom, se tem um númerozinho pequeno desse aqui, vai lá embaixo que tem uma observação sobre isso. E sempre que tem esse númerozinho, vale a pena entender o que está sendo explicado ali embaixo. Bom, aí ele diz o seguinte aqui, ó, dos 45,73% dos contratos atípicos, 64% deles são contratos atípicos mesmo. 36% são contratos de longo prazo com características comuns aos contratos atípicos. Quer dizer, ele não é exatamente atípico, mas ele tem características que o aproximam muito mais de um atípico do que de um típico. Aí, para facilitar o entendimento aqui, a turma que faz esse relatório considera que esse cara é atípico, te mostra ele como atípico aqui, mas deixa claro ali embaixo, ó, ele tem características de atípico, mas ele não é exatamente atípico, tá? Bom, aí tem aqui o índice de reajuste dos contratos, 70% é IPCA, 30% é IGPM. A tendência é que a gente veja cada vez menos IGPM como índice de reajuste dos contratos, porque o IGPM é um índice de inflação super volátil e deu um maior problema durante a pandemia, com os contratos que a maioria deles eram de IGPM. Só que o GPM muito volátil, daqui a pouco ele estava, sei lá, não vou lembrar exatamente o número, mas 30% mais alto de um ano para o outro e tu imagina naquela situação, os aluguéis sobem 30% e o que tu faz agora? Fica difícil de pagar numa situação de crise com esse índice tendo disparado. E aí muita gente correu para trocar, negociar, né, com o proprietário para trocar esse índice de inflação e os novos contratos desde então, praticamente nenhum deles saiu com o IGPM. Então isso deve cair em desuso. Bom, dessa receita gerada ali, de onde vem isso, né? Uma divisão por estado aqui. Então a gente tem que 2/3 dela, 67% vem de São Paulo, cerca de 16% vem de Minas Gerais e outros quase 16% do Rio de Janeiro. Todos esses contratos de locação, né, ele tem aqui um prazo médio dos contratos firmados do fundo é de 9,34 anos, sendo 7,9 para os de escritório e 11 para os ativos logísticos. Tá? O cronograma aqui de vencimento dos contratos. Aqui é sempre interessante ver o seguinte, o que a gente quer ver aqui? Pô, eu não quero ver um monte de contrato vencendo tudo no mesmo ano, porque, pô, venceu, será que vai renovar, será que não vai? E se não renovar, eu vou conseguir botar outro inquilino no lugar, sim ou não? Gera uma certa incerteza. Então, todo contrato vai vencer, então você vai passar por isso querendo ou não, mas se isso não estiver concentrado num mesmo ano, numa mesma época, melhor, porque aí o impacto potencial no fundo vai ser sempre pequeno, e é exatamente o que a gente vê aqui, um pouquinho em 2026, outro pouco em 27, outro pouco em 28 e o resto lá de 29 para frente. Então é bem tranquilo isso aqui. Bom, todo esse portfólio dele está ocupado? Não, não está. Tem uma parte tem vacância. A vacância é espaço vago, tá? Então esse portfólio aqui, ele me dá a vacância dele nesse segmento aqui. E essa vacância ela pode ser medida de duas formas. A vacância física, que ela é medida pela área que está vaga. Então, tu pega a área total do fundo, a área que está vaga, compara a área vaga com a área total do fundo. Então, eu tenho aqui que para escritório, a vacância física é de 11,9%. Quer dizer que
de toda a área de escritório que o fundo tem, 11,9% dessa área está vaga, não tem ninguém lá. 2,5% da área de galpão está vaga. De toda a área de galpão logístico que o fundo tem, 2,5% está vaga, não tem ninguém ocupando. E aí eu tenho a tal da vacância financeira aqui do lado. Quem é vacância financeira? Que raio seria isso? Bom, se na vacância física eu meço pela área, na vacância financeira eu meço pela receita. Como assim, Fai? Como é que eu faço isso? Da seguinte forma, você vai estimar qual é toda a receita potencial que o teu portfólio pode gerar. Imagina que todos os teus imóveis estejam locados, sem dar desconto, nada para ninguém, vai gerar tanto de receita. E aí você compara com o quanto de receita você está de fato gerando. Esse tanto de receita que você não está gerando é a tua vacância financeira. Então é uma vacância medida pela receita que eu estou deixando de gerar, né? A vacância física, lembra, é pela área que não está ocupada. E a financeira é pela receita que não está sendo gerada. Então a vacância financeira de escritórios é 11,25 e a vacância financeira de galpões logísticos é de 1,7. Esse gráfico aqui ele traz uma informação interessante, a vacância financeira por segmento. Então, assim, eu tenho aqui uma certa vacância, mas é generalizado isso? O fundo todo tem essa vacância? Não, isso aqui mostra que ela é bem concentrada. Então eu tenho que, de toda a vacância, escritórios em São Paulo representam menos de 9% dessa vacância toda. Os galpões logísticos representam um pouquinho mais de 13%. Mas os escritórios no Rio de Janeiro representam 88% de toda essa vacância. Ou seja, a vacância que o fundo tem, ela é muito concentrada num segmento, numa localização muito específica do fundo, não é generalizada. Tá? Bom, aí o portfólio imobiliário, o fundo tem, né, mais de 150 inquilinos distribuídos em vários segmentos. Tenho aqui uma certa concentração em indústria, que representa 43% da receita, mas o restante é bem distribuído em vários segmentos diferentes. Seguindo aqui no relatório, a gente consegue dar uma olhadinha, tem algumas fotos aqui de cada um dos imóveis que o fundo tem, e aí ele traz mais detalhes de cada um dos imóveis. Se você quiser dar uma olhada aqui, pega esse relatório, dá uma lida nele, que vale a pena, é sempre bom ler. Eu sempre encorajo o investidor de fundo imobiliário a ler o relatório gerencial. É o mínimo que um investidor de fundo imobiliário deveria fazer, é ler o relatório gerencial. Então vai ver aqui cada um dos imóveis, qual é o tamanho dele, ou seja, quantos metros quadrados tem de área locável, qual é o valor de avaliação dele, né? Se os contratos ali são típicos ou atípicos, ou se tem os dois, qual é a vacância financeira deste imóvel, quem são os principais locatários e qual é a participação do fundo nesse imóvel. Então, esse imóvel aqui o fundo tem 20%, nesse aqui o fundo tem 57%, esse aqui ele tem 100%, ó, ele é dono sozinho e por aí vai. Então, esses aqui são os prédios que o fundo possui. Esse cara aqui chama um pouquinho a atenção, o Biosquare, porque ele está em desenvolvimento. Todos os prédios aqui estão prontos, imóveis prontos, locados. O Biosquare é um prédio que está em construção, com a previsão de entrega para o primeiro semestre de 2026 agora. Tá? Isso aqui representa pouco do fundo, 293 milhões de um patrimônio de 4,6 bi. Isso dá uns 6, 7% do portfólio do fundo. Não é muita coisa. Tá? Aí tem mais um prédio corporativo aqui, depois os galpões logísticos do fundo estão aqui também. Tá? Bom, então esse é o KNR11 e agora vamos falar sobre essas transações que aconteceram agora. E aí o relatório nos traz informações sobre elas. Tá? Então ele começa o relatório dizendo, em dezembro de 25 concluímos a venda do edifício Atenas, com um lucro de 44 milhões e um acréscimo potencial, né, recorrente na receita do fundo, e aqui entra o impacto dessa venda na receita de 3 centavos por cota. Tá? O edifício Atenas
tem aqui mais detalhes dessa venda. Então ele foi vendido por 95 milhões, esse valor vai ser pago 40% à vista e o saldo em 2 parcelas anuais, ou seja, 40% à vista, mais 40% daqui a 1 ano, mais 20% daqui a 2 anos. Tá? Isso vai representar um lucro de 44 milhões depois que receber a última parcela e vai ser o equivalente a 1,56 por cota no total. Esse valor de venda é 5,6% acima do valor de avaliação, tá? E representa uma valorização de mais de 86% em relação ao custo de aquisição do imóvel. Quer dizer, ele está vendendo quase que pelo dobro do que ele comprou. Isso dá uma taxa interna de retorno de 16% ao ano, é o equivalente a ele ter feito com esse dinheiro um investimento de 16% ao ano, o que representa 167% do CDI. É um rendimento extraordinário, muito bom. Também uma outra forma de fazer essa conta é dar o equivalente a IPCA mais 9,8%, ou seja, você recebeu inflação mais quase 10% ao ano. Tá? Esse prédio é esse aqui, ó. O prédio Atenas, tá? Então lá, ele era 6.700 metros quadrados, o valor de avaliação dele, esse aqui é o relatório do mês passado, porque o desse mês ele já não consta mais porque ele foi vendido. Então o relatório do mês passado traz aqui o valor de avaliação a 90 milhões de reais, ele foi vendido a 95, acima do valor patrimonial dele, do valor de avaliação. Tinha um contrato atípico, nada de vacância, eles fizeram os locatórios e o prédio era dono sozinho dele. Esse prédio aqui ficava não, né? Ele era do KNRI, mas o prédio ainda existe. Ele fica ali pertinho da Faria Lima, mais para o norte da Faria Lima, fica bem pertinho da gestora Capitânia e da gestora Jive Mauá, a 1,5 quadra ali de distância dessas gestoras. Não é na área mais quente ali da Faria Lima, no miolinho da Faria Lima, mas ainda assim muito bem localizado. Tá? Um excelente negócio que o fundo fez com esse prédio ao longo do tempo. Bom, então esse foi a primeira transação que foi anunciada ainda ali por novembro, mas que foi finalizada ao longo de dezembro. E agora ele pode dizer, ó, concluir a venda desse edifício. Bom, o outro negócio é a venda do imóvel Jundiaí Industrial Park, que aí é esse outro cara aqui. Deixa eu botar uma fotinho dele aqui. Cadê ele? Cadê ele? Aqui. Esse imóvel que foi vendido. Ó, valor de avaliação, 247 milhões, contrato típico, 0 de vacância e o fundo tinha 90% deste imóvel. E aqui tem uma descrição dele. Ó. Foi vendido por 255 milhões, o valor vai ser pago 60% à vista e o saldo em 2 parcelas agora semestrais, 20% no meio do ano de 2026, em julho, e 20% em janeiro de 27. Vai gerar um lucro de 77 milhões, o equivalente a R$ 2,73 por cota. É muita coisa. Então esse valor de venda é pouco mais de 3% acima do laudo de avaliação. A gente viu o laudo de avaliação de 247 milhões, foi vendido a 255 e uma valorização de 43% em relação à aquisição do imóvel. Isso dá uma TIR de aproximadamente 11% ao ano, menor do que a do outro. Ainda assim, isso representa 123% do CDI líquido no período, um bom investimento. E aí ele reforça aqui que o rendimento recorrente do fundo pode sofrer um incremento de 7 centavos por cota, se esse negócio de fato for concluído. Então essas duas transações aqui têm um potencial para subir o rendimento do KNRI depois de 3 anos pagando a mesma coisa, pagando cerca de R$ 1 por cota desde 2023, ele pode levantar, ele vai, se naturalmente esse último negócio aqui for concluído, ele vai elevar o seu rendimento em 10 centavos. Então esse é um impacto. O KNRI é um fundo que sempre foi muito conservador, que sempre se moveu muito pouco, sempre andou devagar, e isso sempre trouxe muita segurança para ele também. Agora ele faz 2 transações próximas uma da outra e traz um impacto considerável para o rendimento da sua
cota. Ainda falando do rendimento da cota, ele vinha pagando aí 1,03 por cota, tá? E aí em dezembro aqui rolou uma bagunça lá no rendimento. Uma bagunça do bem, mas não é uma bagunça. Vou explicar aqui o que houve. Bom, o que ele diz aqui, ó? E eu gosto aqui, né? Eles fazem questão de explicar as coisas. Finalizamos o ano com a distribuição de rendimentos no fundo no valor de R$ 1,03 por cota. Exclusivamente no mês de dezembro, em função do volume relevante de antecipações realizadas pelos locatários no final do ano, tá? Ou seja, os caras pagando o aluguel antes da hora, antecipando. Então, aquilo que eles pagariam em dezembro, aquilo que eles pagariam em janeiro, eles decidiram pagar em dezembro. Então, eles anteciparam. Aí, chega em dezembro, tu recebe mais, tu tem mais resultado, como fundo, tem um lucro maior em dezembro. Em dezembro, fecha o segundo semestre, e você deve lembrar que todo o fundo imobiliário precisa distribuir, no mínimo, 95% do seu lucro líquido no semestre, a cada semestre. Então, quando tu, em dezembro, tu tem um rendimento extraordinário, tu tem que distribuir esse rendimento. Não tem muito o que fazer. Tá? Então, o KNRI recebe antecipações em dezembro, aumenta o resultado dele em dezembro e ele vê, passou um pouquinho, eu preciso cumprir a regra dos 95%. Para cumprir essa regra, em dezembro, então, eu paguei R$ 1,25 por cota. Veja, eu não recebi uma receita a mais, eu só recebi ela antes da hora. Então, essa receita que entra mais em dezembro, ela deixa de entrar em janeiro. Então, em dezembro, eu tenho um resultado extraordinário e preciso distribuir esse resultado extraordinário. Em janeiro, eu vou ter um resultado extraordinariamente mais baixo, porque eu deixo de receber aquilo que eu recebi antecipadamente em dezembro. Então, o que ele está me mostrando é o seguinte, ó, lá em dezembro, eu paguei R$ 1,25 por cota, tá? Referente a dezembro, mas com pagamento agora em janeiro, tá? Então, referente a dezembro, eu paguei 1,25 por cota. Referente a janeiro, como eu recebi uma antecipação aqui, eu só vou ter 88 centavos para distribuir. A partir de fevereiro, que todo mundo pague direitinho, sem antecipar nem atrasar, é 1,10 por cota. Deve ser isso referente a fevereiro, deve ser isso referente a março. Tá? Se não houvesse essa bagunça, e eles desenharam aqui, se não houvesse essa bagunça, referente a dezembro eu teria pago 1,03. E referente a janeiro, 1,10. Mas teve essa bagunça. Parte dessa receita aqui eu recebi em dezembro, o que fez eu distribuir maior. E como o que eu recebi em dezembro aqui eu não vou receber em janeiro eu vou distribuir menor. Então ele teve essa oscilação bem de curto prazo no seu rendimento, o que não configura prejuízo nem ganho, simplesmente tu recebe mais num mês e menos no outro, mas o saldo acaba tendo o mesmo resultado. E depois vida que segue normal. Mas esse incremento de 3 centavos em função da venda de um imóvel, mais 7 centavos em função da venda do outro imóvel. Esses 7 centavos ainda carece da conclusão da transação para que finalmente isso se, de fato, concretize e aconteça. Tá? Então este é o KNRI, essa é a estratégia do fundo. E a gente está falando sobre ele aqui porque chamou a atenção, 2 movimentações importantes para o fundo, com impacto na distribuição de rendimentos em pouco tempo, uma coisa que não é comum a gente ver acontecer na carteira do KNRI. E é por isso que eu fiz questão de trazer esse conteúdo aqui para você. Se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Eu vou deixar aqui do lado desse lado, 2 vídeos como sugestão para você continuar aprendendo sobre fundos imobiliários aqui no canal. E não esquece de pegar o teu relatório aqui na descrição. Grande abraço.